Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele, você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 19 de novembro de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET para o mundo no nosso Facebook. facebook.com/rdctv ou então no nosso YouTube, youtube.com/rdctv. Ao vivo no nosso site, rdctv.com.br/ao vivo para você acompanhar a programação da RDC TV, além, é claro, das notícias do Brasil e do mundo no site da RDC TV. No Instagram, os bastidores da nossa emissora, o @RDC TV Digital. No Twitter, além da instantaneidade das informações, também a live dos programas. Você participa pelo nosso WhatsApp, o 519-9933-9894. 519-9933-9894. O Virando o Jogo desta terça-feira, que tem a honra de receber Giovanni Oliveira, Antônio Bavaresco, Luciano Coimbra e Pedro Oliveira para participarem conosco em mais um dia de debates aqui na RDC TV, no Virando o Jogo. Para começar o programa, acredito eu que, assim como a grande maioria dos brasileiros, amigos, não tenham visto o jogo da seleção brasileira, né? Porque ninguém assiste só um pedacinho a seleção brasileira, eu, né? Eu estava trabalhando, né? Então... eu tenho essa desculpa também. 10h30 da manhã. Seleção não ganha de ninguém. A convocação... Ganhou da Toda Poderosa. Até média. Era Né? um mistão, né? O time da seleção brasileira. Não, uma coisa de louco, uma coisa horrível. Eu vi o jogo da seleção brasileira, porque não tem nada para fazer, então eu assisti o jogo da seleção brasileira. O Brasil não jogou absolutamente nada, a Coreia do Sul muito fraca, ganhou com naturalidade, o Tite se sustenta aí mais 3 meses, que é quando o Brasil volta a jogar mais uma vez, e eu acho que é isso, não se tira nada de bom. O Brasil tem 2 artilheiros que não consegue jogar, dessa era Tite, que é o Gabriel Jesus, fez 7 gols nessa temporada. O segundo artilheiro é o jogador que destrói no clube e o Tite não consegue fazer ele jogar na seleção, Bob Firmino. Que é o Firmino, tem 5 gols, e aí depois vem uma penca de jogadores com 3 gols, entre eles o Everton Cebolinha, que não foi convocado dessa vez. Hoje teve gol de falta do Coutinho, né? Falta de 70 jogos. A última vez é Pelé? Quase isso. Pelo amor de Deus. A última vez foi em 2014. Neymar 2014. Eu achei que tinha sido o Daniel Alves naquela Copa Quando estava começando pela seleção. Mas 2 Copas depois, né? Porque foi durante a Copa o gol do Neymar. Não, o Neymar foi na eliminatórias contra o Equador. Então levou 2 Copas para ter gol. Não, eliminatórias não, perdão, foi... Copa, não foi... Foi no Copa jogo das em Miami, Confederações? foi num amistoso. Contra o Equador em Miami. A gente pode dizer que o Gabriel Jesus é o André do Tite? Sim. Não sei, né? Daqui a pouco. Sim. Acho que a tua saber. analogia está perfeita. Proporcionalmente, os dois representam a mesma coisa. Jogadores que são O que ele está jogando? prestigiados pelo treinador e não tão responsáveis. O que ele está jogando no Manchester City? Eu concordo que a tua analogia tá certa, mas devido às proporções, né? Não, mano, ninguém está mas comparando os jogadores. não é. Sim. Só para deixar claro. Dentro do contexto todo. E eu acho que isso pesa mais contra o Tite que tem do que contra o Renato. Porque o Renato, ainda, o mal ou bem, ele tem. É o que a casa oferece. O André e mais 2, digamos, sei lá, tá? Se considerar centroavante mesmo, tem o André e mais 1. Agora o Tite tem para escolher, né? O Tite tem todos os jogos, consegue escolher. Não, e Pode aí, levar até o André. Pode levar até o André. E mais, ele coloca o Gabriel Jesus jogando numa função que ele só faz na seleção. Ele não faz no time dele aquela função. Ponta pela direita. Né? Aliás, o que ele vem jogando no Manchester City? Nada, é reserva. Ele vem né? jogando no banco. Ok. Não, o mais curioso do Gabriel Jesus é que o último lance dele na seleção brasileira é muito parecido com o último lance dele no Manchester City.
Manchester City e Atalanta pela Liga dos Campeões, pênalti para o Manchester City, cavado por ele, é bem verdade, uma bela jogada pelo lado esquerdo, assim como no jogo da seleção brasileira ele também cavou o pênalti, bateu para fora. Né? Bateu para fora, o Manchester City empatou com o Atalanta fora de casa, graças a esse pênalti perdido aí pelo Gabriel Jesus. A seleção brasileira, infelizmente hoje, eu acho que o torcedor brasileiro cada vez menos tem vontade de torcer e cada vez menos, né, acompanha. Eu não sei se isso é culpa da CBF, se isso é culpa dos jogadores, se isso é culpa da comissão técnica ou se é o somatório de culpas, né, que faz com que a seleção brasileira cada vez mais perca o prestígio. Né? Por exemplo, eu sou um cara que o meu ídolo no futebol é o Cristiano Ronaldo. Mas mesmo assim, mesmo ele sendo um ídolo que eu tenho no futebol, ele não pode dar uma entrevista dizendo que se ele jogasse na seleção brasileira, o Brasil teria mais títulos do que tem atualmente. É um desprestígio para a seleção brasileira, que é a maior campeã de títulos da Copa do Mundo da história. Ele tem todo o poder futebolístico que ele tem, todo o talento que ele tem, mas sozinho ele não faz verão. Mas ele ainda assim, com todo o talento que tem, acredita que na seleção brasileira faria chover mais do que o que a atual seleção faz, o que é muito desprestigioso para a seleção, né? Ele sempre teve que fazer chover na seleção de Portugal, mas ele nunca conseguiu, né? Conseguiu perder uma Euro para a Grécia. Não, tudo bem, mas eu quis dizer... Conseguiu ganhar uma Euro da França. Mas conseguiu ganhar uma Ele Euro da nunca França, conseguiu- ele sendo nunca banco na final. Na verdade ele foi... Ele jogou 5, 6 minutos, jogou só 12, e aí tomou uma Mas facada no ele joelho. nunca conseguiu ganhar uma Copa do Mundo, né? Que aí, no final das contas, quando ele encerra a carreira, é o que importa. Bom, mas aí Aí vamos nem guardar o as Messi devidas conseguiu, né? proporções. Aí o Messi tem mais possibilidade do que o Cristiano Ronaldo, porque aí as peças que ajudam ali do lado do Messi são mais qualificadas que a do Cristiano Ronaldo, e o Messi também não conseguiu. Mas eu falo mais pelo triste, prestígio né? da seleção brasileira Claro, mesmo, né? e eu acho triste só isso. Por exemplo, a gente tem que trazer o meu ídolo hoje é o Cristiano Ronaldo. E que bom que tem esse ídolo. Mas eu digo, por exemplo, a primeira lembrança que eu tenho da seleção é com o Romário. Eu lembro que eu criança tinha uma bola amarela que criança dizia que era a bola do Romário, né? Tudo bem, Romário, os Ronaldos não surgem o tempo todo, mas contudo, eu acho que a seleção, e aí essa falta de interesse vem por uma soma de fatores. Primeiro, tirando o super clássico, os jogos que a seleção teve depois da Copa América não atraem. Só que aí quando a CBF marca um amistoso desse, tu imagina, vai golear um monte de morto. E nem isso passa trabalho. A gente pode falar que Jesus não está jogando nada, e não está. Mas, olha os adversários que a seleção brasileira está jogando. A gente até pode dizer que o Tite, de repente, não tem uma grande safra, grandes jogadores na mão para botar a jogar, mas não é para passar trabalho do jeito que está. Não pode. Mas aí a gente também pode pensar o seguinte, dentro da ideia que a própria CBF tem de futebol, o que a CBF tem colaborado com a seleção brasileira? Primeiro, se a gente for pegar o calendário do ano que vem, a própria CBF chegou e disse assim, não vai ter jogo em data FIFA. Não, tranquilo, em data FIFA não. Mas um dia antes e um dia depois eu não garanto. E um dia antes e um dia depois vai ter jogo. Pelas competições nacionais. A CBF não vai parar o calendário nacional durante a Copa América. Aí se a gente for pegar aqui, Aí o time investe e contrata um jogador de seleção. Tá, digamos, nós estamos pensando só no Brasil, mas digamos que essa fofoca aí, que pode até ter fundamento, o Grêmio contratar o Borja. Dando um exemplo, podia ser o Inter tem o Guerreiro, mas eu estou falando do Borja para comparar. Aí o Grêmio teria o Kahneman, digamos, seguindo o Grêmio, deve acontecer, o Borja, talvez o Matheus Henrique, um outro jogador. Quer dizer, vai jogar uma rodada de alguma competição que eu não sei qual é. Menos 4, 5 jogadores. Mas para além disso, eu disse que eu achava que o Grêmio não devia contratar o Gatito. O Gatito. Claro. Não. Mas se a gente for mas buscar imagina, outros goleiros... Seriam 5 ou 6, imagina. Se a gente for buscar outros goleiros de qualidade, por exemplo, que o Grêmio poderia daqui a pouco investir. Dar uma tentada. Musleira. Santos do é goleiro da seleção do Uruguai. Ochoa. Do México. É goleiro da seleção mexicana. Ospina. Mas nisso daí a gente fala dos clubes. E é a nossa preocupação, e é a preocupação maior do torcedor. Mas para além do clube, isso prejudica a seleção. Não, claro, mas é um reflexo. Claro, eu pergunto o seguinte, está 3 jogadores aqui, Everton, Bruno Henrique e Gerson. Certo. Não poderiam acrescentar... Deveriam. Deveriam.
Eles Não. estão em melhor fase que qualquer um dos outros que estão lá, quiçá, talvez até o Neymar. Aí eu pergunto, nesse caso, não é o Flamengo e o Grêmio que estão sendo prejudicados? É a seleção. Não, A sim, seleção que não está conseguindo fazer um trabalho. Então a CBF não se preocupa nem em proteger os clubes e faz um Mas é desserviço sempre assim. para a seleção brasileira. Mas quem age errado, João, digamos, que age errado numa circunstância, aquela circunstância ela vai se refletir no resto. Então a CBF não vai ser ruim só para os clubes. Quando ela é ruim para os clubes, ela está sendo ruim para ela Está sendo ruim mesma. para o Tite, está Tu sendo tem ruim para a razão. seleção. Então é uma coisa errada que vai se esparramando, entendeu? Aliás, quer trazer, Uma pena. quer trazer uns números do Neymar? O Neymar mais ficou de fora no Paris Saint-Germain do que jogou. Na temporada 19 até o final do ano, digamos, do meio que começou no meio do ano. É um jogador que se machuca muito, o Neymar, né? Inexplicavelmente para a carreira 65 dele. jogos fora, se não me engano, e 63. E que é uma então. virtude que o Everton tem. A gente percebe que o Everton, mesmo já cansado mentalmente, isso aí quem acompanhou o jogo de perto, pela TV não dá para ver muito, mas quem vê de perto vê que o jogador tá. Mas ele meio sozinho consegue assim, ó. Ele faz jogadas que às vezes tu não espera, passa por dois. É um jogador acima da média e que não se machuca. Fisicamente ele tá Tá? muito bem. Ou se machuca muito pouco. Então, assim, tanto que quando o Grêmio ano passado, talvez uma grande parte, a soma de todos os erros que aconteceram, foi a lesão do Everton, que tirou a chance do Grêmio ir mais longe na Libertadores do ano passado. Mas eu acho que vai um pouquinho. Por favor, Pedro. A lesão do Everton acaba acarretando naquele gol que ele perde, que eu não Sim. sei, eu não sei em que ponto ele estava, mentalmente, fisicamente. Ele acaba perdendo aquele gol contra o River. Em seguida, depois o O River River empata e vira com o jogo. certeza, aí foi decisivo. Se o Everton tá 100% naquele jogo, ele entrava passa. com bola e tudo ali. Aproveitar o fato do ensejo que o Bavarense trouxe do Grêmio e do Everton Cebolinha, que ontem, né, o Bavarense não esteve conosco aqui, mas ainda repercutiu muito, está repercutindo nas últimas horas bastante a declaração que o Renato deu sobre permanecer ou Que não tem em Porto endereço Alegre. certo. Pois é, E não é o Romildo. mas tu não acha que o Renato não tem que ficar dando recado para ninguém? Só para contextualizar, o que está sendo Isso, dito isso. é que Contextualiza Renato, que eu comento. Renato e jogadores, né, no caso o vestiário, não querem e não mantêm boa relação com o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, né, por uma série de fatores. E não só eles. Mas em especial, né? Não. Nós estamos falando Mas disso. ele puxa para ele, o Renato Não, puxa não, para não. os jogadores. Mas ele não tem uma boa relação com muita gente. Talvez. Sim. O entende? CEO, no caso, não o Renato. Isso. Então, Então eu até vou abstrair, eu te digo assim, ó, Diogo, eu acho que o Renato, ele não, dificilmente ele faz alguma coisa intempestivamente, sem pensar. Eu ia te dizer, vamos combinar que ele não dá ponto sem nó. Ele é muito estudado o que ele fala. Então, isso aí para mim já está muito claro, isso aí, na minha opinião, até inclusive, pode ser que as partes não confirmem, mas esse acerto já há do Grêmio com o Renato, entendeu? então o CEO sai. Eu não sei se ele colocou nesses termos, né? Não, se eles não se dão, Não, mas eles algum não se tem dão que sair, né? Alguém tem que cair. Eles não se dão há 2 anos, porque o Amodeu não. Amodeu, né? Amodeu. Ele não tá aí, ele tá aí há algum tempo já. sim, tá aí. Né? Eu não sei, Então, eu não sei de mas pode quando, ser, eu não afasto. eu não sei de quanto é o tempo da briga, né? O Grêmio vai ter uma mudança de gestão, não se esqueçam. Continua o mesmo presidente, mas é uma nova gestão que começa, termina e começa uma outra. Um conselho de então, administração isso novo, tudo seria novo. talvez uma oportunidade ideal se tiver que haver alguma mudança de rumo nessa questão. Eu não vou entrar no mérito, eu não tenho... Mas tu não acha? Vamos tirar todos os méritos então. Tu e os nossos companheiros aqui na bancada. Vocês não acham que, bem na verdade, assim, tirando todos esses méritos que tu quer tirar, e eu posso concordar contigo, tu não acha que o Renato não tem que ficar dando esse tipo de recado? Não, eu também acho. Não, isso eu também acho. Mas eu acho assim, ó. Cara, isso é que assim, ó, o mundo do futebol tem muita coisa que a gente tem É que parece teoria, que existe tem o mundo do futebol e o mundo do Renato, né? Porque o Renato faz o que ele quer. Não, mas eu digo, tem a teoria do absurdo e tem aquelas coisas que só quem conviveu, vocês convivem bastante com isso. Eu convivi mais proximamente no passado, quando a gente vivia mais epidemicamente isso. Tem coisas que tu faz, às vezes, até combinando com a pessoa. E dá errado. Não.
Tipo assim, ó, olha aqui, eu vou pra coletiva, o Romildo, eu não tô dizendo que isso aconteceu, Claro, tô dando claro. um exemplo, tá? Romildo, eu vou pra coletiva, vou detonar aquele teu CO lá, né? Que é pra ver se... Entendeu? E o Romildo, não, ok. Não, tô dizendo que isso aconteceu. Sim, sim, tô te Isso, entendendo. por favor, tá? Não é fake news, tá? Eu só tô dando um exemplo de coisas que às vezes parecem que são uma coisa fora da casinha e tá tudo combinado com os russos. Mas eu queria abstrair isso aí. Eu queria que assim, ó, é muito importante o Grêmio não perder esse finalzinho de temporada, tá? Não foi uma temporada maravilhosa, mas também não foi tão ruim. O Grêmio, eu queria lembrar vocês, assim, ó, que ele é pior que o Flamengo. O Flamengo é melhor que o Grêmio. E é bem melhor nesse momento, é bem melhor. Muito melhor, eu diria. Mas o Grêmio, ele só é pior mesmo que o Flamengo. Ele é o melhor junto com 2 ou 3, ele é melhor dos outros, junto com Palmeiras e Santos, na minha opinião. O Grêmio é o melhor dos outros. O Flamengo está uma categoria acima da galera. O Flamengo joga um futebol que ninguém mais joga. Mas eu acho que uma a grande questão intensidade é que essa. ninguém mais tem. Então o Mas Grêmio, eu só queria lembrar só um Grêmio. Eu como gremista eu vim aqui com essa missão dada por mim para mim mesmo, apesar de estar com a camisa vermelha. O Grêmio não fazer bobagem. O Grêmio realmente é horrível tu enfrentar o adversário várias vezes e não ganhar. O nosso co-irmão deve saber. Esse ano enfrentou várias vezes, não ganhou. É ruim tomar 5. Mas o Grêmio tem que ter juízo, tem que ter frieza, tem que ser calculista. A temporada está quase terminando e o Grêmio está isso aqui para confirmar pela 4ª vez consecutiva e a 5ª em 6 anos, participação na fase de grupo da Libertadores. Isso vale muito dinheiro, vale até a diferença entre ter um time bom e um ruim. Só isso que eu queria dizer. Eu acredito que a grande questão, e aí vou na mesma linha que o Bavaresco, precisa entender o seguinte: sem dúvida o torcedor do gremista doeu muito, doeu demais. Doeu 5-0, doeu essa derrota com pênalti roubado, doeu, mas passou. O Flamengo não é adversário do Grêmio. O Flamengo não é adversário de mais ninguém no Não, e o futebol Flamengo vai brasileiro. torcer pro Grêmio agora contra o Palmeiras, muito. Porque ele pode ser campeão 2 vezes no mesmo tempo. Vai chegar da Libertadores comemorando o título brasileiro, né? Mas o ponto é esse: o Flamengo não é adversário de ninguém no Brasil. Ninguém no Brasil hoje é páreo para o Flamengo. O grande desafio, e aí eu acho que esse desafio é para o Grêmio, que está um pouco mais adiantado, para o Internacional, Palmeiras, São Paulo, Santos, é conseguir voltar a fazer frente a esse Flamengo. Porque Perfeito. a gente pode falar de investimento, pode falar de tudo. Não, São mas- camisetas gigantes que não podem se contentar em, tô abaixo Fazer do... figuração. Exatamente. E aí é o que o Renato falou. Aí isso está dentro do contexto do que o Renato falou. Eu acredito... até não acredito que tenha sido por aí. Vou mais na linha, de repente, que tinha endereço a fala. Mas a questão é essa: o Grêmio não pode ser figurante. E o Renato não quer ser figurante. Sabe que o que mais me chamou a atenção na coletiva do Renato e o que mais me assustou na coletiva do Renato, durante toda essa frase, essa resposta que ele deu sobre o investimento do Grêmio e tudo mais, até comparando com o Flamengo, que ele cita em um certo momento que se não soltarem o cinto, não tem que ter cobrança. Só que, pelo amor de Deus, o Renato treina... Mas aquilo ali não é para direção, aquilo ali é para torcida. E para a imprensa. Mas é que tudo bem, mas mesmo assim... Eu acho que Ele não tem pode, a cota da imprensa também. ele não pode falar isso, Não, entendeu? perfeito, é para torcida e para imprensa. Ele não pode falar isso, porque o treinador, no contra-cheque dele, 20% do contra-cheque dele é cobrança. E é tomar pau da imprensa, é Não, tomar pau dos torcedores. mas justiça seja feita. Até mais, eu acho. Talvez até mais. Até mais. Justiça seja feita. O Renato não pode dizer isso, mas eu posso dizer. E acabei de dizer e vou repetir de novo. O Grêmio não é pior que o Palmeiras, que o Santos. Ele é mais ou menos melhor que o Santos. No mesmo eu acho até. nível. Aliás, tocou 3 no Santos lá. É melhor que o Santos, de Então, fato. eu acho até que é melhor que o Santos. E tá ali com o Palmeiras. O Palmeiras tem melhor jogador, mas como time não é melhor que o Grêmio. E o Flamengo é uma categoria acima, é como tu jogasse com um time que não é do Brasil. É isso aí, velho. É tipo tu isso jogar aí. no terceiro ano. Não é conformismo, é a realidade, é a verdade. É? É a realidade. E não é só contra o Grêmio, o Palmeiras tomou 3 do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Flamengo caminhando. Mas é que... Então, assim, ó, eu sei que não dá para se conformar, mas não vamos jogar, já usei essa expressão lá no meu Instagram, não vamos jogar
a água do, como é que é, a água do parto com o nenê fora. Já foi, entendeu? Não, já foi. Então, agora é pensar pra frente, velho. Tem que ser frio e calculista, como o Grêmio foi quando tomou 5-0, voltou pro campeonato, se dedicou, ganhou 5 vezes. Perdeu pro Flamengo, tenta emendar mais 2, 3 vitórias de novo e foi embora. E aí já começa a planejar o ano que vem. Dentro dessa coletiva do Renato, eu acho que bem colocado pelo Pedro. E ainda tem mais alguns pontos que também me chamam a atenção. Quando o Renato diz assim, ó, porque tem que buscar reforço. O Grêmio tem que ter contratação, porque não dá para apertar o cinto. Não, assim tá. Mas quem é que faz a escolha Assim, dos jogadores a serem contratados? Ele tem errado bastante também, mas em alguns casos ele erra, são erros que a gente pode contestar, e outros ele não tem. Por exemplo, Tardelli. Na época eu não vi ninguém dizer que era uma contratação errada. Mas aí a gente... Mas quanto tempo Foi Tardelli, ele que insistiu. Quanto tempo o Tardelli levou para jogar? Não, ninguém está dizendo que foi foi ele, certo. Foi ele que deu a incumbência para a direção do Grêmio de contratar. Não, mas eu repito, ele não pode ser, nesse caso do Tardelli, ninguém pode dizer assim, ele fez uma escolha errada, né? Porque na época ninguém falou que era errado. Não, mas o André foi contestado. Mas na é que época, é diferente, porque o Renato, ele está numa posição de tomar escolhas, então a gente tem que julgar as escolhas escolha que ele fez. Sim, escolhas do mas Renato. tu pode criticar aquelas que eram evidentemente erradas, é muito mais fácil. Mas aí, Se tá, teve mas a é que daí do tu André, mantém o Marinho. a do Mas é que Juninho daí todas Carvalho, Galhardo. Galhardo. Mas Não. aí, apesar de ser um pouco, apesar de ser crítico e saber que da grande maioria, a maioria deu errado, todas as escolhas do Renato foram erradas, né? Afora, salvos pouquíssimas escolhas que deram De certo. contratação, tu diz? De contratação. Por Até isso, dessa sequência pequena pro André de 2 anos pra tentar Cortez A e única- Michel a são única os que eu únicos penso- assim que... Não, tem outro, mas Luciano. em outros momentos, o Luciano também. Luciano- mas mas teve aí outros o Luciano momentos. foi ele que sugeriu. Mas o Luciano ele conseguiu ajustar quando ele botou o Luciano para jogar na função dele. Não, é que não foi ele que sugeriu, que nem era o Luciano que o Grêmio queria, né? Vamos começar por Ele aí. queria o Ione Gonçalves, é isso? Não, o Não. Grêmio queria outro jogador, tô tentando me lembrar o nome agora. Caio aqui. Henrique, do Fluminense? Não, era atacante Não, também. atacante. Eu achei que era o... Eu vou me lembrar. aliás, Mas o enfim, Gonçalves vai acho que ficar o sem clube. Luciano, Tá eu não indo sei pro se foi Benfica. mérito do Renato ou não, o Luciano foi uma contratação que eu julgo que está sendo útil e ainda vai ser útil. Um jogador interessante. E o Viseu pagou pelas lesões, né? É, O mas Viseu ele não é também como não do dá... Renato, né? Aquela lesão naquele momento que aconteceu. Tudo bem, mas e as poucas oportunidades que o Viseu tinha antes da lesão? Não, isso aí eu contesto. De que também ele acho. entrava, Eu contesto. guardava O 2, André 3... teve muito mais chances do que ele. E Mas aí, o André quando, teve só 2 anos de sequência, né? e aí quando o Viseu, pouco, por exemplo... né? Aí quando o Viseu entrava de titular, com 40 minutos, se não fizesse gol, no intervalo o Renato trocava. Eu gostaria que o torcedor pensasse o seguinte, o Renato tem vários defeitos. Aliás... Como todo mundo. Enfim, tem várias coisas que a gente pode... E esse aí eu acho que é o principal. Ele não é um bom identificador de jogadores para contratar. Mesmo ele pensando uma coisa, na prática não acontece o que ele... Alguns deram resultado. Por Não, exemplo, o Bruno sim. Cortez é um cara que... mas é um Quem vai jogador... contestar o Bruno Cortez hoje? Não, hoje não tem eu como. acho o Bruno Cortez, na minha opinião, o jogador, primeiro, mais regular do Grêmio. Quase junto com o Everton. Tá? Ele nunca joga mal. O Grêmio nunca perdeu nem o 5-0, Ele é sempre- não ele é teve sempre responsabilidade 6,5. alguma. E se tu me disser assim, me diz um lateral que tu bota ali, tirando o Felipe Luiz, tá? Até o do Palmeiras, que tu bota ali e vai melhorar. Não tem. Não, tô falando no futebol brasileiro. a questão- Dos 20 times. A questão do... Melhor hoje para botar para... Não, tu bota, com certeza vai jogar mais que o Cortez. Caio Henrique, como é Caio Henrique? Não sei, Caio Henrique não sei. Não sei. Eu acho um jogador de futuro, eu se tivesse E grana, nem ele era. eu investiria. Só, Acho um nem jogador- lateral nem ele era, lateral ele era ele meia. era meia e tal. Fernando Diniz que fecha transformou ele no lateral. Acho um jogador muito bom. O Renan Lodge, mas já foi embora Não, e tal. esse aí já mas Prefiro o Diogo dos- Barbosa. Eu ia Então assim, dizer. ó, esquecemos o Cortez, tu tem razão. O Michel, na época, foi uma grande contratação. Não sei se foi o Renato que indicou. E por Uma certo grande tempo, contratação. hoje o Michel não dá mais a resposta que Não, o Grêmio quer. mas ele por já certo tempo ele deu muita Sim. resposta. O Michel chegou a ser titular na Não, Libertadores. e foi o bola de ouro. Fez Sim, o ele gol, jogou fez o muito gol bem. contra o River no jogo de ida lá, não tá? Enfim, esse não dá pra Voltando dizer de que... lesão. Tá? Esse não dá para dizer que deu errado. O que está dando errado, e eu acho que o Renato não aprendeu com o primeiro jogo, isso foi uma coisa que mais me incomodou nesse jogo, nessa derrota para o Flamengo. O Grêmio podia ter perdido com o Darlan, mas eu acho que ele tinha que ter tentado.
Mas aí é que tá, eu acho que o Renato tem medo... Eu acho que nesse caso, ele pensou com muita segurança. Mas te surpreende o fato de ele não usar o Darlan? Não, né? Porque quanto tempo o Renato deixou fora Matheus Henrique e Jean-Pierre? Não me surpreende, mas me incomoda, é isso que eu estou dizendo. Como eu disse, Renato Todo tem ano de virtudes, 2018. Mas é que daí para não defeitos, acontecer. esse Mas é defeito que daí ele para tem. não acontecer só o Renato saindo, porque ele sempre foi assim. Não, mas tem outros treinadores, não adianta, a maioria dos treinadores é assim. Por exemplo, o Arthur só aparece porque o Maicon some do mapa. Não, e o Michael até pediu, E que o Michael chega e diz que não tem condição e que é o hora Wallace, dele ficar no o banco. Wallace Aí é uma coisa que o Michel devia dizer. Olha, eu não tenho condições de acompanhar o Flamengo, eu estou numa rotação abaixo, bota um jogador que pelo menos vai correr. Não, o Michel tá na minha rotação. Contra o Vasco no Rio de Janeiro, o Darlan entrou no meio do jogo por uma circunstância. Mudou a partida. Cara, e a velocidade de execução dele, assim, o ritmo. Isso que eu ainda acho o Darlan um jogador muito normal. Ainda. Não estou falando eu não falei qualidade, eu falei intensidade. Não, mas ainda é um jogador para mim Mas muito eu acho normal. que ele tem Pode algum muito futuro. evoluir. Claro. Pode mas, evoluir muito. mas tu reconhece que a intensidade dele Não, perto da do inexplicável. Michel, É incomparável, outra rotação, é incomparável. outra rotação. É incomparável. Ele morderia muito mais o Diego. O Diego, que é um jogador lento, parecia rápido. O Diego, do lado do Michel. O Diego conseguiu marcar o Maicon. Para ver a Tá, lerdeza. Mas para ver a lerdeza dos O problema é primeiros Lucas Silva versus Michel. Não dá. Lucas Silva a 200 por hora e o Michel... Deixa eu deixar uma pergunta para vocês aqui, que é o seguinte. Errou, Renato. Luan quer ficar. Não. E o Grêmio quer ficar com ele se ele baixar o salário. O empresário dele disse que ele... Vamos lá. Eu já respondi essa pergunta antes de tu me fazer a pergunta. Não. Então tá, o Pedro já deixou a resposta dele pronta. Voltamos daqui a pouco para... Ele vai fazer a pergunta, daí tu vai saber. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos ao recado do Sesc e já voltamos. Circuito de palestras Conexão de Ideias, em diversas cidades do estado. Confira alguns dos palestrantes confirmados: Bernardinho, Monja Cohen, Fernando Fernandes, Hortência e Amir Klink. Mais informações no Sesc de sua região ou acesse o site sesc-rs.com.br/conexão de ideias. O Sesc tem para você também várias oportunidades para que você mostre também, com a conexão de ideias, várias oportunidades com essas palestras. Várias delas já aconteceram, mas voltarão a se repetir também neste circuito de palestras que estão acontecendo aqui no nosso estado, em todos os municípios gaúchos. A pergunta é bem simples, Vocês aceitariam ou não aceitariam essa possibilidade de renovação contratual do Luan nas circunstâncias que estão sendo trabalhadas atualmente? São elas: Luan quer ficar, o Grêmio quer que Luan fique, e mais do que isso, o Luan hoje tem um contrato com o Grêmio que aumenta circunstancialmente ano após ano, que vai aumentar no próximo ano de novo, e aí o Luan... Não, e aí deu, Porque mas o Luan gostaria de permanecer em Porto Alegre, baixando esse salário, já que o salário dele acaba no final do ano. Sim ou não? O Luan aceitaria a redução salarial? Aceitaria. Se o Luan reduzisse o salário dele em, 70%, eu ficaria com ele. Ele ganha hoje 800 mil, se ele aceitasse receber um salário de metade? 100... Não. Metade é muito caro. 400 pila? Metade Quanto é que é já foi muito pagando o caro. salário pro Trellis? Mas é uma escolha errada, Eu não posso tomar uma decisão pensando em outra decisão Não, ruim. ok. Mas o Luan... Aí, agora eu vou dizer o contrário do que eu falei. Eu falei dos 2 anos de chance pro André. O Luan já faz 2 anos que de repente não vem desempenhando bom futebol. Mas o Luan é cria do Grêmio, é identificado com o clube e em momentos decisivos cresce. Não, e olha os números dele na temporada. Tirando a questão da lesão, que eu acho que é uma variável a ser considerada, eu não sei, aí isso tem que ser avaliado. Eu não tenho informação, então eu não posso opinar sobre o que eu não conheço, tá? Sim. Agora, eu estou falando em circunstâncias normais, temperatura e pressão. O Luan estava naquela arrancada pós-eliminação para o Atlético Paranaense, em que o Grêmio também enfileirou ali 4 vitórias. Ele é um jogador sem jogar que
que tinha a melhor média de assistência e gol somado. Então, assim, e outra, o Grêmio não pode dar um patrimônio dele. Não renovar com o Luan significa que no final do ano ele sai... tu vai dizer assim, mas o salário dele é caro. Eu sei, mas é mais caro ele ir jogar em outro lugar, mesmo pela metade do salário, e daí começar a jogar bem de novo. Então, o Grêmio não pode correr, na minha opinião, não pode correr esse risco. Ele é um jogador que, na melhor das hipóteses, ele é respeitado pelos adversários. Se ele tivesse jogado, não pôde ficar machucado. Na pior das hipóteses. Na pior das hipóteses dele jogar, na pior das hipóteses ele é respeitado. Se ele tivesse jogado no Maracanã, não estou dizendo que o Grêmio não levaria 5-0, mas o jogo seria totalmente outra circunstância. Os jogadores iam respeitar mais. Ele não pôde jogar, enfim, aconteceu. Aí que entra a situação. Na minha opinião, essa decisão tem que ser tomada em cima da condição física do Luan. Eu não tenho dúvida de que o Grêmio não pode abrir mão do patrimônio. Só para completar isso que tu disse e deixar o pessoal falar também, o melhor ou um dos melhores jogadores do Flamengo, o artilheiro do ano, né, com 38 gols, que é o Gabigol, né, ele deixou bem claro aí que para ele o melhor jogador do futebol brasileiro é o Luan. Ele deixou claro isso. Ele joga com caras incríveis. Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. Bruno Henrique tá gastando a bola. Sei lá, vários jogadores de muita técnica. E ele disse, para mim, o melhor jogador é o Luan. Então, fica essa ideia. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu tenho uma ideia bastante clara e já deixo aqui para manutenção do debate. Eu renovaria. Porque quem tu vai encontrar no mercado que faz o que ele faz? Ou que fazia, pelo menos. Pronto, vamos deixar assim, porque ele não tem que já fez. E outra, ele tem 25, 26 anos. 26. Já fez, né? Eu não posso... Eu não pago o salário de um jogador pelo que ele já fez, assim, pela minha perspectiva de futuro para ele. Mas todo jogador tu vai pagar pelo que ele já fez, todo? Errado? Não, mas não tem. Tu paga errado. Como é que tu baseia a tua contratação? Sim, na perspectiva de futuro, na perspectiva de futuro. Tu sabe. Como é que o Tardelli veio, como é que o Guerreiro veio pro Inter? O presente do Guerreiro era catastrófico. No entanto, ele foi contratado e só faltou deixar os pés do cara. O Guerreiro, por vezes, era o melhor do mundo. O Guerreiro, por vezes, era reserva do que ele fez. Eu não estou falando que tu tem que tirar em consideração o que ele já fez, mas sim, o principal é a perspectiva de futuro. Como tu vai aproveitar aquele jogador, o que ele vai te dar. Mas é que eu sei que o Luan, no máximo, vai ser um reserva no Grêmio. Ele é assim faz 2 anos. Desde que ele ganhou a Libertadores, ele é um jogador medíocre. Eu não acho medíocre, mas eu diria que ele não se firmou porque teve problemas de lesão. Ele teve... Não foi só por isso. Eu acho ele já teve as suas chances de fato para jogar. E nenhuma ele estava 100%. Em 2 anos ele não está 100%. Mas eu tenho a impressão que a cobrança sobre o Luan também é maior. Se cobra do Luan o que ele já fez. Outros jogadores apresentando o mesmo futebol que o Luan... Ou menos, né? Ou menos, não sofrem a crítica do tamanho. O D'Alessandro não joga uma partida... Esse ano deve ter jogado umas 2. Mas o D'Alessandro eu acho que é outro, que se paga, ele é mais criticado por ser ele. E vamos falar de porque salário, muitas vezes salário do D'Alessandro também, né? D'Alessandro e Luan. 700 pila por mês. 34, quase 10 anos mais. Mas isso para mim tranquilamente vale para os dois. A crítica 37, em cima dos dois então é baseado no tamanho deles. Muitos jogadores. No sarrafo, né? Eles ergueram a régua. A gente falou aqui do Diego. A régua é mais alta. O Diego esteve para sair do Flamengo, ganhava muito, não veio pro Grêmio, ganhava demais. Tá aí no Flamengo, mal ou bem, jogou, tá no grupo, é um jogador que provou que não tinha acabado ainda. Então, assim, eu acho que tem que ir com muita... Repito, tem que ver a questão física. Não vai pagar salário para um jogador que não joga. Aí sai não caro. joga no sentido de não ficar à disposição do treinador. Aí sai caro. Aí Se eles me disserem isso, o Luan realmente tem uma lesão crônica de não sei o quê. Não, bom, aí deu. Aí deixa acabar o contrato e já é. Agora, pega aqui, ó. Se não é esse o problema, tem que renovar o contrato. Se tu pegar, por exemplo, vamos contabilizar que o Luan aceite uma redução de 30% do salário dele. Ganha 800 mil hoje, vai para 500 uns quebrados, quase 600. É alto ainda, né? É alto. Não pro Luan, para qualquer jogador. É alto, é um baita de um salário. Mas para um jogador que for ficar à disposição, e aí eu vou nessa linha do Bavaresco, for ficar à disposição, jogo sim, aí joga 2, 3, lesiona, passa um mês parado,
Jogo sim, jogo não, jogo sim, jogo não. Pagar 600 mil para um cara é caro e pagar 300, por exemplo, para um Jean-Pierre que está sempre à disposição é barato. Claro. Não pelo custo-benefício. Tu tá pagando 600 para um cara que não tá jogando e tá pagando. Aliás, a lesão do 200. Jean-Pierre aconteceu no melhor momento dele. Eu sei que futebol não se faz isso, né? E na verdade talvez na vida não se faça isso, né? Mas é preciso olhar uma série de fatores também na hora de se renovar o contrato de alguns jogadores. Tu não pode renovar, por exemplo, assim, ó, contratei o Bavaresco em 2018, aí 2018 acaba, o Grêmio foi rebaixado, tá? Um exemplo. 2019 o Bavaresco jogou um monte, jogou a Babilônia em 2018, eu tenho que renovar o contrato, mas o Grêmio caiu. Não dá para levar em consideração isso, entendeu? Mesmo que ele esteja jogando uma Babilônia, ele jogou uma Babilônia no time que caiu. Tá, mas aí É um exemplo, tá? Agora, o Luan tá com um contrato para acabar, final de 2020. O que o Luan tem jogado ultimamente? Nada. Ou praticamente nada perto daquilo que ele já jogou. Fez 4, Porque nada eu acho que é muito pouco, porque o cara que é vice-líder de assistência no Brasileirão é muito no Campeonato Brasileiro. É muita coisa pra mim, mesmo assim. Não, tendo jogado... Não, tendo jogado quase nunca, né? Mas ainda assim ele é o vice-líder de assistência. Mas eu vou tirar esse vice-liderança de assistência. Eu vou dizer que ele não tá jogando nada. Desde a final da Recopa em 2018, ele não tá jogando um ovo. Tá? Ele não joga nada, ele não consegue jogar, só se machuca. No momento mais importante, o Grêmio precisou dele em 2018 contra o River, ele não estava, ele estava machucado também. Esse ano de novo ele estava machucado. Ok, tudo isso é verdade. Mas na hora de renovar com o Luan, é inevitável. Tu não tem como esquecer o fato de que quando o Grêmio não ganhava nada, ele foi o melhor jogador da Copa do Brasil, um dos melhores jogadores da Copa do Brasil. 2016. Ele foi o melhor jogador da Libertadores do Grêmio. Isso é que não se paga 600, 700 não, mas eu não estou assim. dizendo que tem que pagar 600, eu estou concordando contigo. A única coisa que eu não posso concordar de maneira geral é que tu não possa levar essas coisas em consideração no futebol e na vida. Tu tem que levar em consideração, é inevitável. É inevitável. Tu tem um funcionário de 10 anos que durante 6 anos foi o melhor. O que tu vai fazer? E tem uma outra questão que eu acho que é importante pensar. Vamos lá, ele aceita reduzir, então vamos lá, 500, quase 600 mil, e o Grêmio ainda assim diz não. Não, o Luan faz 2 anos que não joga nada, tudo isso que o Diogo falou vai embora. O Luan não vai conseguir nenhum contrato perto disso em outro clube grande do Brasil? Eu acho Consegue. que não. Eu acho que não. Os caras o Corinthians queria contratar o Thiago Neves. O Thiago Neves é um enganador, cara. Quer dizer, já foi um grande jogador, mas no momento... É um enganador, hoje, um jogador... Olha, vou usar um tempo... Tá com 30 Vigário José Inácio. Não, mas na época da idade. Idade, tem jogador com bastante idade. Olha o Felipe Luiz, olha o Rafinha. Ele é um Vigário José Inácio da bola. Mas vamos pensar no o momento, seguinte, eu tô falando. Quer falar do Felipe Luiz e do Rafinha? A gente está trazendo para o Brasil... Não, mas a gente está trazendo para o Brasil. E aí, para mim, isso aí é o que mais fez diferença no Flamengo. 4 jogadores... 4. O Flamengo trouxe 4 jogadores para o seu time titular que estão começando o ano agora, em agosto. Sim. Começaram. Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari e Gerson. Os caras estão voando. Sim, e voando mesmo. Com certeza. Porque eles estão na metade da temporada. Com certeza na próxima temporada. Eu quero ver eles na próxima temporada. No primeiro semestre de em 2020. Agosto. Mas aí o Flamengo já foi campeão da Libertadores, não ganhava 38 anos. Tudo bem. E já ganhou o brasileiro que não ganhava há 10. Mas aí é um investimento. Serve, hein? Mas aí é um investimento que é feito de forma correta. Mas é 100% de aproveitamento. Olha, bota dirigente bom nisso. Os caras pegam assim, esse jogador é bom, nós vamos trazer. E o cara é bom mesmo. Mas aí é quando o cara diz assim, esse jogador é bom e traz e o cara é ruim. Mas aí é a questão de tu ter o dinheiro e de tu saber investir. De tu investir no cara que vai te dar um resultado. Sabe que uma coisa que eu acho que todos os times de futebol têm que aprender com o Jorge Jesus não é nem o fato de jogar 100%, é jogar todas a 100%. Porque o Jorge Jesus chegou aqui no meio do ano. Então a gente não sabe como é que seria um ano inteiro. Mas eu acho que... Não, eu já ouvi falar que vários times deles viraram o bico depois, sim, né? E eu acho até que ele não renova. Porque aí chega uma hora que cansa, né? Porque
ganha a Libertadores, ganha o Brasileirão. Ah, não sei, tu acha que não, Renato? Um abraço. Tu acha que ele vai querer ir para outro lugar? Eu acho que sim, porque ele não... Eu concordo com Mas a vida no Rio é tão maravilhosa. Mas aí eu vou te fazer uma Ele pergunta. chega E num pra Jesus estado- não Não, serve mas ele também. tem razão, porque aí o desafio no outro lugar, ele gosta de desafio, ele é um 6 cara... milhões de euros ele quer, né? Em renovação por Dois- ano. o Flamengo quer dar dois barão por mês. Ele quer 6 milhões de euros no Aí ano. seriam 4 por mês. Isso aí dá 4 milhões de Não. reais por mês? Não, deixa eu Não, pensar, não. 24 dá Eu dois. quatro, Eu dá dois. fiz, Dá eu os fiz, dois. eu fiz Dá os jornalismo, dois. mas não fiz matemática. 2 milhões de reais? Por aí. 2 milhões o Flamengo Não, quer oferecer pra ele. só para comentar o raciocínio, eu acho que o que a gente tem que aprender com o Jorge Jesus é que o time não precisa poupar todos os jogadores, pode fazer um grupo de jogadores para poupar e que pode jogar os 6 meses finais, o segundo semestre 100%, apertando, e os 6 primeiros tu pode de fato ter um pouco mais de cautela, como tinha com o Abel Braga. Óbvio que isso aconteceu devido às circunstâncias de ter um treinador que tinha uma Então o ideal filosofia seria ter diferente. 2 treinadores Vou diferentes. te trazer, Não, vou te trazer um exemplo. meia Vou te força tra- no início. Olha só, vou e te um- trazer um exemplo do Flamengo em que isso não deu certo. Com o Thiago Largue. O Thiago Largue não poupava ninguém. Não era o Thiago Largue, era o... Barbieri. O Maurício Barbieri, desculpa. O Thiago Largue era do... Era do Atlético Mineiro. Era do Atlético Mineiro. Maurício Barbieri não Barbieri. poupava ninguém. Não, mas ele não tinha... Sim. Não, mas ele não, Não, tinha... ele não tinha qualidade. Tudo bem, mas ele Tinha não bala poupava na agulha. ninguém. Jogou 3 competições de alto nível. Perdeu tudo. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Onde é que chegou o Maurício Barbieri? Lugar nenhum, mas ele Na não demissão. tinha qualidade pessoal. Chegou em outubro, e o Flamengo do Maurício Barbieri deitou na beira do barranco assim, ó, E foi. rolou o barranco abaixo. Só pra gente chegar a Mas- uma conclusão. Sim ou não, Luan, então? Sim. 2 sim, eu e o Giovanni sim. Sim, o que é o sim? Eu Renovaria. renovo com o Luan hoje. Renovaria se ele tiver condições físicas. A única ressalva Tá, que eu então faço. tu tem ressalva. Se ele não tiver lesão. Não, mas A isso, minha- isso faz a- diferença. A minha Em ressalva é condições a normais, redução sim. salarial do Luan. Então é 2 sim, Vai, vai. 2 sim com certeza, 1 não com certeza e 2 com ressalva. 2 com ressalva. Tá A minha, bom, minha ressalva. Pelo menos é com- conseguimos conectar as ideias. correto. assim. Não, eu assim, ó, só renovaria com o Luan se ele aceitasse ganhar 250, 300 mil. Mas eu não duvido que seja por aí a proposta que o Grêmio vai fazer. Produtividade faz que nem fez com o Douglas. Se ele... Agora tem uma coisa, se o Olha, Luan quer muito ficar e ele fizer essa aceitação de sair de 1 milha para 200, 300 mil, aí é muito amor. Não, aí, Luan, Tá, mas... não existe isso. Mais 300 mil. Aí aposenta no Grêmio. O cara ganha 1 milhão, Bavaria, você vai ganhar 300 mil. Se tu ganhasse 5 mil hoje e amanhã te oferecer 100 mil, tu ia achar horrível. Ah, e outra que Tu de sabe, pra nós que ganhamos pouco, se ganhamos menos ainda, é horrível. Não, Imagina o cara que ganha 1 milhão. novo. E outra que é o seguinte, vou retomar o que eu perguntei antes. Ele aceita ficar aqui por 200, sabendo que poderia ganhar 500 em outro time do Mas eu país. quero- Mas daí eu não acho sei que ele que aceita. time- Talvez eu ele não sei que queira time mesmo. Mas é ofereceria muito isso. querer Mas ficar. o São Paulo, de repente, Não, o poderia Corinthians não pagar tem o dúvida. Corinthians. O Corinthians não tem nenhuma dúvida O Corinthians que paga. Sim, O não, André é se o o paga. Luan quiser Pode oferecer, o problema é pagar, né? O Não, próprio Cruzeiro. bom, se o Luan Já quiser ir, Na o Série Corinthians B? pega na hora. Eu também acho. Palmeiras. Mas eu te digo que, olha... Seria até titular o no Flamengo Internacional. Pegaria o Luan. Não, acho que qualquer time do Brasil pegaria. Palmeiras. Titular Palmeiras fácil no topa. Internacional. Titular Não, fácil. até no Ah, Inter. sim, bah. Até o Inter. Fácil. Não, Palmeiras o topa. Luan- Nem muda de cidade. Se tu fizer proposta, o Santos topa. O Luan 100% seria titular no próprio Grêmio, né? Pelo amor de Deus. Mas Não, acho é que o Luan é 70% titular no Grêmio. É, também acho. O Grêmio não tem um cara que nem ele. Não, Tô até porque tirando a proporção que o Jean-Pierre também no está meu, machucado. Não, mas no meu meio-campo ideal, eu considero o Jean-Pierre craque. O jogador que ainda vai. Eu posso estar muito enganado, mas acho que vai ser um jogador realmente Extra que ele classe. chuta bem, ele passa bem, ele tem uma boa intensidade, apesar de não ser veloz, é como o Gerson. Eu só acho, Só que o seguinte, ele tem o meio- estilo do Ganso. Mas não. Mas ele tem, na minha opinião, o estilo do Gerson. O meio de campo ideal meu é Matheus, hoje, né? Matheus Henrique, Jean-Pierre e o Luan. Se tiver os três em condições, eu jogaria. Eu acho E aí que marca fácil. Sem Jesus, primeiro volante? Jesus Cristo marca. Não, mas como é que o Flamengo joga, querido? Arão e Gerson. Mas Tu é, acha que que aí não? o Arão, mas é que aí o Arão faz o trabalho sujo, né? Que trabalho sujo, o cara tá sempre dentro da área, faz mais gol lá. Olha, aliás, lá atrás, quando ele tá lá, dá confusão, fez até gol contra. Eu acho assim, ó, mas é verdade. O Flamengo não marca, não marca, ele marca
dentro do teu campo. É isso que o Grêmio tem que aprender a fazer. Marca os caras lá, aperta o gol, velho. Quanto mais tu tem a bola, menos tu precisa marcar. Claro. Eu também acho que o Isso aí o Jean-Pierre... Jesus ensinou. O Jean-Pierre, não sei como segundo volante, mas um Não terceiro exatamente volante. segundo. Sim, jogar mais atrás. Como o Gerson Jogar joga. mais atrás. Aí tu tem 2 pontas de mais velocidade, tu tem o Everton, tu pode ter de repente o PP aberto na outra ponta, e aí eles fazem esse trabalho mais chegada Com um dentro da área. centroavante. Gente, eu não sei se é o Borja, tá? Mas se for o Borja, eu já vou anunciar pra vocês aqui. Vai cansar de fazer gol. É bom esse Jesus, né? Tá sempre ensinando coisa pra Porque gente. o que o Grêmio precisa é um cara pra acabar. Desde 2019. O que tem, Jesus? Não, tu falou que eu tô com. Tu falou ali, o Jesus ensinou isso aí pra nós. Há eu tô com isso na 2019 cabeça. anos Jesus ensinando e segue ensinando. Jesus é incrível. tu vendo? Jesus é fantástico. 2019 anos E nós ensinando. vamos comemorar o aniversário dele agora, dia 25. É, que coisa incrível. Tô espantado. Aliás, deixa eu só dizer uma coisa. Capricorniano, que nem eu. Não querendo ser convencido. Vai mudar o programa aqui também, Maurício. Circuito de palestra Conexão de Ideias. Isso muda a vida das pessoas. É uma maratona de encontros em diversas cidades do estado, abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação e a superação. Confira os palestrantes que estão confirmados, já participaram e voltarão a participar também deste evento. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Cohen e, claro, o Rossandro Kleingin. Mais informações no Sesc da sua região ou acessando o site do Sesc, o sesc-rs/conexão de ideias, sesc-rs.com.br/conexão de ideias. E eu tenho mais um recado para você, que é o recado do Ciclo 21. Se você ainda não é aluno do Ciclo 21, para novos clientes, a promoção está na sua tela. 5 vezes de R$ 150. Você paga 5 meses e ganha 1 mês. Para novos clientes que mandam um recado no 99606-1956. Se você já é cliente, aí você mantém a sua parceria com o professor Leandro Brandão lá no Ciclo 21. São 6 meses, R$ 150 cada mês e você ganha 2 meses para continuar treinando. No somatório, você vai treinar 1 ano e meio com o professor Leandro Brandão. Esta promoção de 6 meses por R$ 150 cada mês também é para clientes que já estavam trabalhando e treinando com o professor Leandro Brandão, mas estão inativos. Então você vá lá e mande seu recado no 99606-1956. Virando o jogo no ar na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, pulando do Grêmio para o Internacional um pouquinho, porque a notícia da manhã foi dada aí pelos nossos colegas, né, o Alex Bagé na Rádio Bandeirantes e o Cristiano Silva na Rádio Guaíba, que o Inter está acertado com seu primeiro reforço para 2020. Trata-se de um velho conhecido da torcida colorada. Estamos falando do chileno Charles Arangues. Sinceramente falando, se isso se confirmar, e eu torço que sim, porque eu torço sempre que as notícias dos parceiros elas sejam realmente confirmadas, porque a gente sabe o quanto é difícil trabalhar para dar algum tipo de notícia. Eu disse isso uma vez e volto a dizer, né? Fora o que já tem no Brasil, Charles Arangues é indiscutivelmente um dos melhores jogadores que vão atuar no futebol brasileiro. Eu acho que, de fato, o Arangues, se concretizar, eu acho até que se concretiza, porque o Arangues não vive uma grande fase na Europa e seria bom para ele voltar para o Brasil e retomar aquilo que ele jogava no Inter. Tem 30 anos, não é? Ainda pode ser vendido, de repente, se faz uma boa temporada ou 2 boas temporadas, e pode ser vendido e jogar em alto nível na Europa. Mas um debate que eu trago para isso é que o Inter tem o Edenilson hoje. Renovou contrato, vai ficar no Inter por um bom tempo e teria o Arangues. Ou seja, o Inter vai ter que continuar ou voltar a jogar com 3 volantes. Porque se tu tem o Edenilson, se tu tem o Arangues, são 2 segundos volantes. Ou até o Arangues pode jogar como um terceiro volante. Mas não é um armador. Tá, ok, mas o que eu quero dizer é que nenhum deles marca. Então tu precisa ter um primeiro. E se tu tem um primeiro, tu tem Edenilson e Arangues, tu tem que ter 3 volantes. Mas na verdade tu tem que ter 3, porque nenhum dos dois é totalmente armador e nenhum dos dois é totalmente volante. Mas tu aí ter volta pra uma bola de neve. Seguinte, só que tem o seguinte, o Arangues quando jogou no Inter, quem era o companheiro de meio campo dele? Dourado. Não, o outro. D'Alessandro e Alex. Então o que eu quero dizer é o seguinte, ó, o Edenilson é um jogador que eu considero um jogador bem apreciável, mas bem, é um na jogador verdade, o grande Arangues, que carrega a bola, Dourado Arangues, Sacha Valdívia, D'Alessandro. Não, ok, mas era o D'Alessandro, o companheiro era o terminador. de meio campo. Terminava era ele. ele. Assim, a estrutura do meio campo era completamente diferente. Ele teria que se encaixar no meio campo
que tem como característica carregar a bola. Que é assim que eu... E ele não é assim. O Renato, ele é um jogador de tocar bola. O Renato deu uma incumbência para a direção do Grêmio em contratar o Diego Tardelli. E a direção do Inter vai dar uma incumbência pro Cudê. Tu tem 3 volantes de alto nível, usa os 3. Como tu vai usar? Usa. Mas aí é que eu acho que está o ponto e que daqui a pouco a diretoria do Internacional, não vou dizer que erre, tá? Mas pensar as contratações do Internacional naquilo que o Eduardo Cudê consegue fazer. O Eduardo Cudê vai jogar com 3 volantes? Vai ser obrigado, né? Se contratar o Arangues. Mas eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que a diretoria do Internacional esteja fechada com o Cudê e traga o Charles Arangues sem ter conversado com o A treinador. informação do Cristiano Silva, só para completar isso que vocês estão dizendo, dá conta de que foi também um pedido do Cudê. Bom, ele participa dessa contratação. Aí muda a situação. Então alguém vai dançar nessa cadeira aí de meio campo. Não, também tem uma outra situação que para mim é muito clara. O que eu tô sabendo é que o Edenilson não vai ficar. Eu acho bem... Aí ok. Aí tu já responde a minha pergunta no início do debate. Se o Edenilson não vai ficar, tem o Lindoso, que é um jogador que sabe sair, tu tem o Arangues, ou tu até pode jogar com o Dourado no lugar do Lindoso, que já jogaram juntos, né? Mas mesmo assim, aí ok. Aí é um time que pode jogar pra frente, não precisa usar os 3 volantes, tem o Lindoso, tem o Arangues, tem boas peças de reposição para cada um desses jogadores. Sai o Arangues, tem o Patrick, sai o Lindoso, tem o Dourado. Então, ok, assim dá pra fazer. Só que se o Edenilson ficar, eu não tô falando que o Edenilson é um jogador ruim, eu até gosto muito do Edenilson, só estaria duvidando de uma contratação que já tem esse jogador, então não precisa contratar um jogador igual. Mas a minha dúvida é a seguinte: jogar 3 volantes, Dourado, Edenilson e Patrick, e jogar 3 volantes, Lindoso, Edenilson e Charles Arangues, é a mesma coisa? Pra mim, claramente não é. Mas tu continua sem um armador e com 3 volantes. Mas o armador independe disso. O Inter tem que trazer um armador. Ok, mas... o Inter tem que trazer um titular para a Eu organização. tenho que o Internacional ia investir nesse menino do Sub-17, que eu acho Peglo. Eu acho um jogador apreciável, mas tem 17 Eu só não acho anos. fenômeno ainda como presidente disse que é. Tá, mas vai jogar? Não sei se ele vai ser referência, mas talvez para complementar o grupo. Com 17 anos. Ele não vai ser o armador, né? Se ele mudar o nome para Juan Peglo, Deixa eu fechar o programa aqui, dizendo que a referência estágio e aprendizagem é no CIE, Programas Sociais que Transformam Vidas. O CIE está há 50 anos fazendo uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIE. Ligue agora no 3363.000, 3363.000 ou acesse ciers.org.br. Recado do Banrisul e a gente fecha o Virando o Jogo desta terça-feira. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Só com ele você tem um limite extra exclusivo para compras e paga do seu jeito em mais de 365 mil credenciados Vero. Na hora de comprar, peça sempre para pagar com Banricompras. Assim como igual ao Paulo, só o Paulo. Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Só o Banricompras é também nessa parceria aqui do Virando o Jogo. Senhores, muito obrigado, ótimo debate, quase estouramos tudo aqui nessa terça-feira no Virando o Jogo. Voltem sempre, uma ótima semana para todos. O Virando o Jogo vai ficando por aqui, vem aí a programação da RDC TV, você fica nos canais 24 e 524 da NET. Nós voltamos amanhã a partir da 1 da tarde com o Virando o Jogo aqui na RDC TV. Uma boa tarde a todos, até a próxima. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.